Bem-vindos a mais uma edição do programa Jovens em Ação. Estimado telespectador e internauta, esse é o seu programa, é o nosso programa. E todas as quartas-feiras, quando são pontualmente 18 horas, trazemos para si um programa especialmente dedicado para os jovens, onde jovens interagem também para jovens. Claramente, há pessoas que não são jovens e também estão inspirados pelo nosso programa e fazem parte do mesmo. Hoje vamos dedicar o programa para a rubrica Vidas que Inspiram. E é mesmo no Vidas que Inspiram que vamos interagir com um jovem dinâmico, um jovem multifacético que está envolvido em muitas áreas. Estamos a falar nada mais, nada menos do que Yassine Amoudi, que aos 21 anos de idade tornou-se presidente do Vilanculo Futebol Clube, é também proprietário deste clube atualmente, é fundador da Amoudi, da Fundação Amoudi, e é também presidente, se não diretor executivo da Amoudi Logistics. Ele é um jovem ativista humanitário que está envolvido em muitas áreas, a área desportiva, da juventude, a economia, áreas que trazem muito dinamismo, não só para si, mas também para muitas pessoas. É um jovem filantropo, é um jovem que já ganhou muitos prêmios nacionais e internacionais em 2011 e 2012, por exemplo. Ganhou o prêmio de melhor dirigente da área desportiva em Moçambique e levou o Vilanculo Futebol Clube ao Moçambola. E também em 2012 ganhou o prêmio pela qualidade de liderança em França e também pela inovação e tecnologias em Geneva. Estamos a falar de alguém que tem muito para nos falar, de alguém que tem muita coisa para transmitir para nós. E mesmo para conversar conosco, para iniciar este bate-papo, esta troca de ideias, vamos mesmo começar. Amoudi, bem-vindo ao programa Jovens em Ação. Muito obrigado por esta participação, por esta oportunidade para trocarmos aqui ideias com a juventude e, como eu sempre digo, inspirar e ser inspirado. Exato. Está aqui mesmo para inspirar e ser inspirado. Olhando para a sua trajetória de vida, vemos que desde cedo teve uma inclinação para a liderança e sempre teve ideias inovadoras, as quais levaram-no para o sucesso. Conta-nos na primeira pessoa como é que tudo isso começa, de onde é que lhe vem a inspiração? Bem, eu penso que a inspiração é algo que, portanto, primeiro tem de nascer dentro de nós mesmos. Temos que querer fazer as coisas melhor, temos que ser capazes de identificar quando algo não está bem e ter a ambição de querer melhorar, de querer fazer algo maior, melhor e que seja uma solução, portanto, para uma certa situação ou um certo problema. Eu lembro-me desde pequeno, sempre quis fazer diferente, sempre quis trazer uma dinâmica diferente, mesmo quando tive o meu primeiro computador, quando tive a minha primeira impressora, portanto, foi sempre tentar fazer algo que ainda não existisse. Lembro-me ainda nos tempos em que eu fazia cartões de visita, fazia convites para casamentos, fazia certificados, portanto, para algumas instituições, quando quisessem dar um diploma no final do ano ou algo do género. Portanto, eu fazia esses certificados, fazia esses diplomas, cartões de visita, convites, entre várias outras coisas que se podiam fazer na altura com um computador e uma impressora. Mas isto foi porque sentia que não existia, não tinha ninguém que fizesse e que eu podia fazer, porque era uma oportunidade que estava ali aberta. Então, eu penso que tudo tem de começar por identificar algo que falta e solucionar, portanto, esse problema, dessa falta. Perfeito. Quando fala de identificar algo que falta, por exemplo, quando começa a fazer os cartões de visita, quando começa a ter a sua primeira impressora, o seu primeiro computador, o que é que faltava na altura que o levou, que o instigou a entrar nesse mundo, digamos, entre aspas, de negócio?
Bem, em Vilanculo faltava muita coisa. Nós não tínhamos quem fizesse um cartão de visita, nós não tínhamos quem fizesse um convite, não tínhamos quem tirasse cópias, por exemplo. Havia falta de muitos, portanto, muitos serviços ligados à área gráfica e eu, por ter um computador e ter uma impressora, comecei-me a sentir na possibilidade de fazer e fui fazendo de forma gradual. É claro que hoje não segui portanto, essa linha no negócio de gráfica, mas há tantas outras coisas que já fiz e que não segui, mas serviu para aprender e serviu para consolidar a forma de fazer negócio, a forma de gerir, a forma de conhecer o dinheiro na mão aos poucos, não é? Perfeito. E olha só, não são muitos jovens que têm esta característica. Há jovens com um computador, há jovem com um dispositivo na sua mão, que a primeira coisa, por exemplo, que lhes passa em mente é, é envolver-se entre aspas, videogames, é jogar os famosos videogames, é fazer outras coisas que não lhe tragam um rendimento. Qual é esse, digamos, esse bicho? O que lhe estimulou? Vou pedir só para repetir a pergunta. Eu fiquei com um corte de internet e perdi aí alguns segundos Tudo bem, da pergunta. estava a dizer que, como disse aqui, que tinha um computador, tinha uma impressora e por causa disso decidiu abrir algo para organizar, por exemplo, fazer cartões de visitas e também para imprimir documentos. Eu estava a dizer que há jovens com um computador na mão, que a ideia que eles têm quando tem um computador ou um smartphone ou um iPad é ir aí na internet e jogar, né? Os videogames e fazer coisas que não lhe tragam este tipo de retorno que lhe trouxeram. É, o que é que está a falhar? O que é que está a falhar? Bem, eu penso que o que falha primeiro são as pessoas que estão ao nosso redor. Portanto, se nós estivermos rodeados de pessoas que querem se divertir e querem usar, portanto, essas ferramentas para brincadeiras, para divertimento, automaticamente nós iremos também, portanto, entrar na mesma onda, porque é o meio em que estamos inseridos. Então, como jovens, devemos também tentar, portanto, estar inserido em meios que queiram desenvolver, em meios que queiram trazer mudanças, em meios que queiram empreender, portanto, para que também possamos aprender. Eu sempre digo que nós temos uma ferramenta hoje muito mais acessível do que antigamente, que é a internet e também, portanto, as tecnologias digitais, coisa que não tínhamos há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, mas hoje está na palma das nossas mãos. E essa ferramenta é extremamente importante, portanto, para ajudar qualquer jovem a desenvolver, ajudar qualquer jovem a empreender e a aprender a empreender. Portanto, é possível, através da internet, hoje em dia, pesquisar, ter aulas grátis ou até aulas, portanto, pagando, e, portanto, estudar sem necessariamente sair de casa. Portanto, e é preciso que o jovem aprenda a usar essa ferramenta para o bem, o aplicativo, o device que tem na mão, neste caso o telemóvel ou um computador, ou seja, um iPad, portanto, qualquer aparelho que tenha na mão que ligue a tecnologia e que conecte-se ao mundo, o jovem deve aprender a fazer o uso positivo, portanto, desse aparelho. Perfeito. Uma das coisas também que lhe caracteriza é a área da inovação, a área da tecnologia, e já recebeu um prêmio em Geneva, nesta mesma área. Que atividades desenvolvia na altura? Bem, na altura nós trouxemos uma dinâmica diferente no futebol e esse prémio foi, portanto, foi para o Vilanculo Futebol Clube, porque nós implementamos dentro do clube uma série portanto, de tecnologias ligadas à comunicação do clube. Portanto, tínhamos logo no início, estávamos presentes em todas as redes sociais, tínhamos um website, portanto, com uma loja online
tínhamos um canal de televisão, e temos até hoje, que é a Vilanculo TV. Exato. Portanto, criamos o cartão de crédito do clube com o Millennium Beam, portanto, onde qualquer adepto podia andar com o cartão de crédito do clube e fazer compras online ou compras pagando com cartão de crédito. Portanto, estamos a falar de 10 anos atrás. Exato. Coisas que há clubes hoje em Moçambique que não têm, e nós já fazíamos isso há 10 anos atrás. Portanto, esta interação toda tecnológica e digital que criamos em torno do Vilanculo Futebol Clube mereceu, portanto, essa distinção, esse prémio internacional nas áreas de tecnologia, e que até hoje continuamos a fazer. É claro que temos que continuar a empreender, temos que continuar a adaptar-se também às mudanças que vão acontecendo portanto, no mundo tecnológico digital. Olha, não só clubes não têm essa base de informação tecnológica, ou seja, websites e outros meios alternativos, mas também há instituições governamentais, privadas, que também não têm essa base que dá acesso à informação, que é um direito fundamental para o exercício de outros direitos. Como é que olha para essa questão? Eu sempre defendi que todas as instituições do Estado devessem ter, portanto, websites, presença nas redes sociais e uma comunicação direta, portanto, com o cidadão. É um dever, portanto, que o cidadão tem de ter acesso, portanto, é um direito que o cidadão tem de ter acesso à informação em primeira mão, portanto, e a forma mais rápida hoje em dia não é, portanto, escrevermos um documento num computador, imprimirmos, levarmos um carimbo, carimbar e depois mandar publicar no jornal ou mandar publicar na televisão. A forma mais rápida hoje em dia é comunicar através das redes sociais, onde a maior parte da juventude está e cada vez mais vai estar presente. Portanto, estamos a falar de redes tão simples como o Facebook, o Twitter, o Instagram, o YouTube. Portanto, as instituições do Estado, todas elas deveriam ter presenças nestes meios. Exato. Deveriam ter departamentos de comunicação que fizessem gestão, portanto, dessa comunicação dia a dia entre, portanto, a instituição e o cidadão. Portanto, eu penso que ainda vamos a tempo de corrigir, é preciso que haja vontade, mas é algo que deve ser feito com a maior brevidade possível. Perfeito. E vamos mesmo voltar para si, porque estamos aqui a falar de vidas que inspiram. Queremos, como disse, ser inspirados também. Não só, porventura, inspirar. Olha, aos 21 anos de idade, em 2004, neste caso, ganha a presidência do Vilanculo Futebol Clube e 4 anos depois compra o clube. De onde que surge esta paixão por futebol e o que é que representava para si ser dono de um clube e qual era a intenção neste caso? Bem, a paixão por futebol começa ou nasce com qualquer rapaz. Portanto, qualquer menino, por mais pequeno que seja, quando vê uma bola, sente uma atração, portanto, natural com a bola. Portanto, isto fez com que eu também jogasse futebol quando criança, e depois de algum tempo tive que parar de jogar. Portanto, mas esta paixão nasce dentro de nós pelo futebol, o gosto pelo futebol nasce dentro de nós, e a forma que eu olhava para o futebol antes de ser um dirigente desportivo é totalmente diferente para como eu olho hoje. Portanto, quando eu abracei este projeto do Vilanculo Futebol Clube, eu tinha 21 anos de idade, era praticamente inocente em termos de gestão, em termos de conhecimento de gestão desportiva, mas estava disposto a aprender, estava disposto a pesquisar e a consolidar e crescer também a nível de gestão desportiva. Portanto, dediquei o meu tempo, portanto, tempo, paixão e o pouco conhecimento para ir aprendendo também mais em torno de gestão desportiva e de futebol. Percebi também que os clubes no mundo estavam a entrar para uma era diferente do associativismo, porque o associativismo quase que não funciona a nível desportivo.
e, portanto, os clubes estavam a passar a ser mais privados, portanto, clubes de empresas, clubes de donos. Temos o caso do Chelsea, o Abramovich tem o clube do Chelsea, tem o Newcastle, o Manchester City tem um proprietário, o Manchester United tem um proprietário, o PSG, idem. Portanto, a minha questão sempre foi: por que é que eu também não posso? Onde é que está escrito de que eu também não posso? Onde é que está escrito, por exemplo, que o moçambicano também não pode? E é aí onde eu gosto sempre de focar e tenho estado sempre a tentar incentivar a juventude moçambicana, que nós também podemos, nós devemos quebrar esta barreira que temos nas nossas mentes. Entretanto, sempre pensei que também posso, dentro, claro, dos limites da integridade, dentro dos limites da honestidade, da justiça, nunca, portanto, passar por cima de pessoas para conseguir algo, mas sim com honestidade, com justiça e mantendo sempre a dignidade e honra, portanto, conquistando aquilo que uma pessoa acredita que pode conquistar. Portanto, a compra do Vilanculo Futebol Clube não foi necessariamente pegar em dinheiro e pagar, portanto, para comprar, Ok. mas sim foi apresentar um projeto. O clube já tinha dívidas, porque estava no associativismo. Durante os primeiros 4 anos de existência, acumulou dívidas e não conseguiu, portanto, solidificar portanto, marcar uma presença no panorama desportivo nacional. O meu cometimento e a minha compra foi com base em um pacote, onde passava por regularizar, portanto, as dívidas que o clube tinha, passava por injetar capital no clube para colocar, portanto, o clube a ser conhecido a nível nacional. Portanto, desde estas parcerias todas digitais, cartão de crédito Visa com o banco, ir buscar os patrocínios à Vodacom, na altura o Millennium Beam, hoje ao BCI. Portanto, chegamos a ter patrocínio da Sazol. Portanto, isto tudo fez parte do pacote de compra, como se fosse de que a minha entrada irá trazer isto e mais aquilo como benefício. E os sócios estavam, portanto, os sócios, digamos, os membros fundadores, estavam no direito de aceitar ou não aceitar a proposta. Felizmente, tudo aquilo que eu prometi no ato, portanto, da Assembleia Geral para a compra do clube ou para a privatização deste clube, foi, portanto, todos os projetos foram cumpridos e isto deixa-me também com um certo orgulho por não ter perdido a palavra em torno daquilo que eram, portanto, as propostas para a aquisição do clube. O clube ganhou, claro, nome, ganhou visibilidade, Vilanculo é falado hoje em dia. Tudo bem que de tempo para cá mudamos um pouco o rumo dos acontecimentos, mas mais, não por culpa nossa, mas sim mais por culpa da conjuntura desportiva que existe, da conjuntura do futebol nacional, que ainda não permite que um privado tenha vontade de investir no futebol, porque se for a investir no futebol neste momento vai competir com o próprio Estado, que tem as suas equipas integradas, portanto, na função pública ou nas instituições públicas. Perfeito. Mesmo porque estamos a falar de futebol, conseguiu levar o Vilanculo Futebol Clube ao Moçambola, que não é um campeonato pequeno, mas olhando mesmo para Moçambique enquanto nação, temos um clube, digamos, os Mambas, e que mesmo há pouco tempo estava aí a se discutir a mudança do nome Mambas, para ver se isso resultaria também na mudança de resultados que o clube vem registrando ao longo dos anos. Como é que olha para não só a performance dos Mambas, que ingredientes estão a falhar para que os Mambas, a semelhança de outras equipas como o Senegal, o Camarões, a Costa do Marfim, a Nigéria e o Ghana, que conseguem alcançar, por exemplo, o Mundial. Nós nunca tivemos esse privilégio, nem sequer por um segundo, de estar no Mundial. O que deve estar a falhar, como alguém que está ligado nesta área? O que falha primeiro é a política, portanto, do futebol no país. Portanto, o modelo da lei do o futebol no país. E eu também não diria que existe um modelo, portanto, correto
ou um modelo único certo. Existem vários modelos que foram comprovados como modelos de sucesso. Gosto muito de apontar para um modelo norte-americano, onde o basquetebol começa nas escolas, entre turmas, jogam, encontra-se o campeonato ou encontra-se o vencedor do campeonato escolar, depois as escolas jogam-se entre si, encontra-se o vencedor da escola da cidade, que depois, neste caso, que vai disputar depois o nacional com outros, portanto, clubes ou outras turmas de outras cidades que venceram o processo todo de forma faseada. Portanto, para chegar à final universitária, há vários aspectos que são levados em conta, desde o aspecto, portanto, educacional. Perfeitamente sabemos que se os atletas do basquete das escolas norte-americanas não tiverem boas notas escolares, não. Isto obriga para que estes atletas procurem um melhor desempenho académico, o que vai, portanto, abrir a mente para também serem bons atletas. Nós temos em Moçambique que repensar o nosso modelo, não só a nível do futebol, mas a nível do desporto no geral. O que se vê hoje é que existem os festivais de jogos escolares, mas 2 meses antes, os treinadores das escolas, os treinadores provinciais recebem a orientação para selecionar as equipas que devem ir. Estas seleções são feitas de forma aleatória, algumas com apadrinhamento, levamos os nossos sobrinhos, os nossos primos, os nossos amigos, e no final vamos a um festival de jogos escolares mais político do que desportivo. O que é prejudicial para os valores que são gastos, é prejudicial para aquilo que nós pretendemos como nação, a nível desportivo, e, portanto, estamos aqui a falar do maior movimento desportivo nacional escolar, mas que, na verdade, não traz nenhum resultado de impacto. Gosto até de dar esse exemplo de há dois festivais para cá, que a seleção de Inhambane de futebol, depois de participar nos jogos escolares, nós, para comprovarmos de que a seleção não levou os melhores jogadores da província, solicitamos um encontro amigável, portanto, na casa do adversário, em Inhambane, e outro em Vilanculo. E, portanto, nós vencemos o jogo com a nossa equipa de formação do Vilanculo Futebol Clube, portanto, para demonstrar de que há um talento que nós estamos a produzir, a investir, porque fazemos isso desde 2010, mas que este talento não está a ser aproveitado, portanto, nas competições. Isto para dizer que o modelo atual não é um modelo correto, é um modelo que não nos apresenta resultados. Temos jogadores que vêm ao acaso, portanto, são talentos que nascem, mas que poderíamos fazer muito mais. Os clubes devem apostar na formação. É preciso que hajam competições constantes. Um atleta de formação tem de ter, no mínimo, 30 jogos por ano. 30. Nós nem no Moçambola não temos 30 jogos por ano. Como é que é possível adquirir a qualidade? Como é que é possível adquirir a consistência e a técnica necessária? Portanto, isto só é possível com prática. E a prática, portanto, não é só nos treinos, mas sim no jogo. Aquela prática dentro dos 90 minutos é extremamente importante para que, portanto, um atleta possa produzir resultados. Portanto, há aqui uma série de conjuntura que deve ser repensada. Acredito eu e espero bem que o novo secretário de Estado do Desporto possa, portanto, repensar a lei do desporto, possa repensar os modelos que, portanto, são utilizados para os jogos desportivos escolares e que possamos transformar e mudar, porque dói-me bastante não conseguir ver Moçambique em grandes competições. Não falo só a nível do futebol, falo até a nível de uma simples medalha de natação. Portanto, países vizinhos como o Zimbábue, o Botsuana, conseguem ir aos Jogos Olímpicos de natação e trazer uma medalha. E nós, com uma costa de 2.800 quilómetros, não conseguimos ter uma simples escola de natação ou um clube de natação. Portanto, há aqui uma série de vontades que deve começar a existir para que Moçambique, através do desporto, também possa conseguir trazer glória para os moçambicanos.
É verdade, precisamos de Lourdes Motolas, não só no atletismo, mas em diversas áreas desportivas, mas também da ciência, a tecnologia, da literatura, da cultura, etc, etc. Moçambique é um país abençoado, com inúmeras oportunidades, também tem uma abundância de recursos e os jovens precisam de mensagens positivas. Falou numa das suas publicações que os jovens precisam de mensagens positivas para agarrar as oportunidades que existem no nosso país. Concretamente, o que é que estava a se referir de mensagens positivas que os jovens precisam no nosso país? Bem, nós temos escutado com frequência, portanto, palavras como luta contra a pobreza, antes era absoluta, agora é só uma pobreza. Eu penso que este tipo de mensagens já não fazem parte do dia a dia do moçambicano ou do Moçambique. E crescer a ouvir que sou pobre, que não vais conseguir, que tu és incapaz, que tu precisas do outro, e que sozinho não podes, isto são mensagens negativas que impedem o sonho e o crescimento de qualquer criança e qualquer jovem. Nós temos que estar conscientes de que somos capazes, temos que estar conscientes de que o nosso país tem inúmeras oportunidades, é um país extremamente rico em recursos e precisamos de começar a ter mensagens positivas para que as crianças de hoje, os jovens de hoje possam, dentro dos próximos 5, 10 anos, começarem a ter conquistas, por acreditar que sim, são capazes. O fracasso vem muito daquilo que nós consumimos, portanto, como mensagens e energias negativas, e o jovem acaba pensando que é incapaz. Eu bem dizia no início desta conversa, por que é que eu não poderia pensar que posso ser dono de um clube? Onde é que está escrito que eu não posso sonhar um dia em ter um avião particular? Se os empresários nos Estados Unidos têm, por que é que eu não posso ter? Exato. Portanto, é uma questão de vontade, é uma questão de querer. Mas o querer também só é possível quando nós colocarmos dentro dos moçambicanos que o moçambicano pode. Quando nós colocarmos dentro da juventude moçambicana e dentro daquela criança de 6 anos que vai à escola, e ela saber que um dia pode também, portanto, ser dona de uma rede social, um dia pode ser dona de um canal de televisão, pode ser dona de um avião ou de um clube de futebol, ou pode até se tornar um dirigente querido pelo povo, um primeiro-ministro, um presidente da República, um ministro. Portanto, essas crianças têm sonhos e não podemos, em momento algum, dizer, não, tu não vais conseguir, não, porque nós não havemos de conseguir porque o nosso país é pobre, ou porque ainda não temos comida no prato. Não, esta é uma mensagem negativa que nós colocamos na juventude e acho que está na altura de como país e como nação começarmos a optar por algo que portanto, traga esperança ao povo moçambicano, traga esperança principalmente à juventude, portanto, é quase ou mais do que metade da população. Perfeito. Numa das suas publicações que temos estado a acompanhar, disse que não existe um país pobre, existem em si mentes pobres. Acha que isso se aplica a Moçambique? Aplica-se, portanto, não diria 100%, porque já existem muitos jovens que têm estado a sair desta mentalidade negativa, têm estado a batalhar no seu dia a dia. Há jovens que não se importam, portanto, de ter que, portanto, trabalhar dia e noite para poder conquistar de forma honesta e de forma íntegra, portanto, aquilo que pretende. Mas uma boa parte, portanto, da juventude, uma boa parte dos moçambicanos ainda, portanto, acredita que não é capaz, ainda pensa de que o europeu, o americano é melhor ou é superior ao africano. Portanto, portanto, é uma mente negativa que nós precisamos de quebrar. Nós todos somos iguais, nós todos nascemos iguais e fomos dados as mesmas oportunidades. O sol, quando nasce, ele brilha para todos, de Exato. forma igual.
Há quem aproveita o brilho do sol para gerar energia e há quem, portanto, há quem aproveita o calor do sol para gerar energia e há quem foge do calor do sol. Portanto, aí está a questão das oportunidades e que é preciso, portanto, que o jovem e a criança cresçam a perceber essas oportunidades e a perceber que elas estão lá para todos nós. Perfeito. E enquanto mesmo jovem, enquanto alguém que está envolvido em muitas áreas e consegue ter sucesso nestas áreas, que atitudes, que princípios, que valores carregou consigo para poder alcançar o que alcançou hoje e ser a pessoa que é? Eu penso que fui muito persistente, sou muito persistente, muito teimoso, mas acima de tudo o acreditar. Exato. Eu nunca, portanto, aceitei que alguém me dissesse que não seria capaz. Em tudo que eu quis fazer, eu nunca aceitei uma mensagem negativa antes, portanto, de eu experimentar e fazer. Se eu quisesse comprar uma coisa e alguém dissesse, tu não vais conseguir comprar, eu dizia não. Dentro de mim, construía aquela mensagem positiva de que não, eu hei de conseguir comprar. Tenho que trabalhar, tenho que conquistar até conseguir comprar. Se eu quisesse, por exemplo, adquirir uma licença para alguma coisa, posso dar um exemplo bem claro, a Fundação Yacine Mogi. Quando Exato. comecei a tratar o processo da Fundação, foi em 2016, 2017, estamos a falar de 3, 4 anos atrás. Houveram, portanto, muita gente que trouxe-me energias negativas, mensagens negativas. Como é que tu falas de uma fundação? Uma fundação gera milhões de dólares, uma fundação para ter é preciso isto, para ter é preciso aquilo. O que eu fiz foi perceber dentro da lei o que é necessário para ter uma fundação, quais são os documentos que devem ser tratados, quais são os processos que devem ser seguidos, leva o tempo que levar, mas eu vou seguir à risca, portanto, tudo aquilo que é necessário. Se para ter uma fundação tem de se gerir milhões de dólares, vai-se chegar nos milhões de dólares. Enquanto não tem os milhões de dólares, a fundação vai doar um caderno, vai doar um lápis, vai doar uma caneta. Portanto, vai comprar uma sacola para a escola e oferecer uma rede mosquiteira. Por mais pequeno que sejam os gestos, eu devo começar com esses gestos pequenos para no futuro, portanto, conseguir realizar, portanto, gestos maiores. Portanto, há aqui que perceber que somos capazes, é possível, mas devemos também querer começar passo por passo e nunca aceitar que alguém diga, portanto, que seremos incapazes. Portanto, este foi o principal fator, acredito eu, para ter o sucesso. É claro que com a ajuda de Deus, portanto, que permitiu que eu tivesse força e que portanto, não fosse abalado por energias negativas. Mas é extremamente importante acreditar que conseguimos e, portanto, estar focado naquilo que nós pretendemos fazer. Perfeito. Falou aqui de pelo menos 3 fatores que registramos. Falou da persistência, falou do acreditar, da crença e também falou da teimosia. Olhando para a dualidade de jovens residentes no campo e nas cidades e também vendo que existem, as dificuldades são claramente diferentes. Os jovens nas zonas rurais enfrentam mais dificuldades em ter acesso por exemplo, às tecnologias, à internet, à informação referente a oportunidades de emprego, oportunidades também de meios de como gerar emprego, não só para si, mas também para os outros. Aqui alternativas restam para os jovens, com particular enfoque para os jovens nas zonas rurais, para quebrar estes desafios e alcançar o sucesso que todo mundo espera e, quiçá, a independência econômica. Eu não diria que as zonas rurais têm menos oportunidades. Exato. Eu até acho que os distritos, as localidades têm mais oportunidades que as grandes cidades. Exato. Porque elas estão em construção, elas estão em desenvolvimento, em crescimento e em construção. O importante aqui é percebermos e identificarmos essas oportunidades que existem nesses locais e querer começar de forma gradual, porque não posso ser o maior distribuidor de frangos do país se eu não conseguir, portanto, ser o maior distribuidor de frangos no meu bairro. Eu primeiro tenho que conquistar
a zona onde estou, o meu bairro, a minha localidade, o meu distrito e gradualmente, portanto, ir subindo. Então, as zonas rurais têm muitas oportunidades, mas também têm muitos desafios no que concerne, por exemplo, às tecnologias, ao sistema digital, à internet. Sabemos perfeitamente que a internet ainda é cara no país, Exato. extremamente cara, comparando com os outros países. Portanto, se calhar o nosso preço é 3 a 4 vezes mais portanto, que vários outros países do primeiro mundo, mas é um processo e estamos gradualmente a conquistar esse espaço. Sei que hoje há, portanto, operadoras que dão internet grátis durante um X período de tempo para algumas redes sociais, para alguns canais. Portanto, há aqui que aproveitarmos, como jovem, esse pequeno tempo que temos para coisas benéficas. O que muitas vezes notamos é que o jovem perde muito tempo lançando críticas, perde muito tempo em assuntos, portanto, que pouco dizem respeito ao desenvolvimento, que pouco trazem, portanto, de bom para o país. Portanto, é um grande desafio que nós temos, mas a vontade de querer abandonar a zona rural para a cidade também pode ser um grande erro que um jovem pode cometer. Exato. Eu penso que estas oportunidades são mais, portanto, melhores, são mais fáceis de se realizar nas zonas rurais. Eu posso dar um exemplo muito simples e prático. Se eu for a Maputo e ter que abrir um canal de televisão em Maputo, vou ter que competir com a STV, vou ter que competir com a TVM, com a Média Mais, a TV Sucesso e outros canais grandes que estão, portanto, na cidade de Maputo e que também têm dimensão nacional. Exato. Mas se eu abrir um canal de digital, online, portanto, primeiro no meu bairro, seja com uma câmara ou com um telemóvel e um computador que possa editar, e ir crescendo de forma gradual. Portanto, penso que ao fim de 10 anos este canal pode ser maior ainda e pode se calhar até ter uma boa audiência no meio em que está inserido. Não será de dimensão nacional, mas será um canal visto por aqueles que estão naquela região, aqueles que estão naquela zona. Portanto, eles irão se identificar se calhar mais com este canal que traz notícias da zona, notícias da localidade, do bairro, da cidade, e menos, portanto, com os canais nacionais que pouco se fala daquela região. Portanto, a informação, as pessoas só querem se, portanto, for benéfica também para elas. Portanto, pensa que há várias oportunidades que é possível, portanto, conquistarmos, que é possível segurarmos, mas é preciso também este olho para identificar estas oportunidades que estão à nossa volta. Perfeitamente, falou aqui de algo extremamente importante e muito desde cedo o Amogi foi um jovem em ação. E vamos viajar para Vilanculo, com quem estamos a conversar aqui, vidas que inspiram no programa Jovens em Ação. E assim na Mogi, estávamos aqui a falar, mesmo buscando a parte aqui dos jovens, Cine é ativista, é humanitário, é filantropo. Quando fala da Fundação Yassine Amogi, que atividades concretas tem realizado e neste momento, e como é que surge este sonho? Bem, eu desde sempre portanto, eu tive uma inclinação para a área social, sempre gostei de estar com crianças, sempre gostei de visitar hospitais, pediatrias, orfanatos, portanto, é algo que gosto e faço com frequência. Portanto, a dada altura, estas ações feitas de forma individual começaram digamos, a criar um certo incômodo na sociedade, principalmente no meio em que eu estou inserido, porque muita gente começou a conotar isto como uma possível pretensão para entrar na política. Portanto, eu faço isso há mais de 15 anos.
Portanto, chegou um momento em que eu pensei, se continuar a fazer de forma individual e quanto mais este tipo de ações crescerem, portanto, serão mais as pessoas que vão conotar com outros interesses e menos com as causas sociais. Por que não institucionalizar, portanto, estas ações em torno de uma fundação ou uma associação? E no início, em conversa com amigos, em conversa com conhecidos, muitos disseram, mas fundação vai ser muito complicado, porque é um processo moroso, porque leva o seu tempo, ninguém vai aprovar, é melhor fazer uma associação, etc, etc. Eu disse, olha, não custa nada experimentar, se a lei permite que qualquer pessoa pode ter uma fundação, o que custa tentar? Portanto, preencher todos os requisitos necessários e submeter a proposta e dar o tempo que as coisas levam até conseguir, portanto, a autorização. Portanto, a Fundação teve o seu despacho em agosto deste ano. É um grande desafio que tenho, é diferente do Yassine sair portanto, com um plástico de bolachas, ir à pediatria fazer um donativo, é muito diferente do que isso. A Fundação tem de transmitir, portanto, organização, tem de transmitir transparência, tem de transmitir confiança, portanto, nos doadores e nas pessoas, mas também estou ciente que levarei tempo, portanto, para estruturar a Fundação. Tenho sim que encontrar coordenadores para os distritos aqui da província de Inhambane, se pretender estar em todos os distritos, ou também para as províncias, se pretender, portanto, expandir para o país. Tenho amigos que vivem fora de Moçambique que muitas das vezes querem também apoiar causas em Moçambique e através de uma fundação este processo pode ser facilitado. Leva-se tempo, estou ciente disso. Alguns amigos que já trabalharam em fundações e portanto, ONGs, disseram-me que algo do género levaria no mínimo 18 meses para estruturar e para organizar. Portanto, já mentalizei que preciso de tempo para fazer isso, mas temos estado a montar uma equipe jovem em torno da Fundação. Exato. O website está em construção, vamos ter uma presença digital, vamos ter uma presença tecnológica, criaremos condições para as pessoas fazerem os seus donativos por todas as vias possíveis, seja M-Pesa, seja transferência bancária, seja através do website, seja através de um simples SMS. Portanto, criaremos estes mecanismos e faremos todos os possíveis de divulgar e manter sempre, portanto, transparente as nossas ações, para que todo aquele que contribua, nem que seja com um metical, com 10 ou com 1000 meticais, sinta que o valor da contribuição chegou, portanto, a quem de direito, chegou às comunidades, ao empoderamento das comunidades. A Fundação não vai estar muito focada nos donativos, haverão sim momentos como estes de Cabo Delgado, onde as pessoas precisam de donativos e de apoios. Exato. Para a situação, mas também iremos focar muito no empoderamento, portanto, formas de empoderar a juventude, formas de empoderar as comunidades para que elas não fiquem dependentes e com uma mão estendida, mas sim consigam produzir, consigam trabalhar, consigam enquadrar-se, portanto, nesta conjuntura e nesta dinâmica atual que o país está inserido e que o mundo vai caminhando. Perfeitamente. Vamos, por alguns instantes, deixar Vilanculo, passar por Pambara, ir até Xai-Xai, chegar aí no cruzamento de Macia e voltar para Chokwe. Vamos interagir com a Fanita, que vai aqui trazer um pequeno resumo das atividades realizadas pelo CDD Juventude naquela parte do país. Fanita, bem-vinda ao programa. Fanita, consegue nos ouvir? Produção, temos o retorno da Fanita. Perfeito. Yassine, ainda mesmo neste cariz humanitário, olhando para a situação de Cabo Delgado
que já dizimou mais de 100 mil pessoas e já colocou mais de 350 mil pessoas em fuga por causa da situação de insurgência e também de guerra naquele contexto. E tudo isso que está a acontecer, esta sua parte humanitária, esta sua parte filantrópica e de ativismo, como é que olha para a situação naquela parte do país? A situação é triste, Exato. e eu sempre digo que quando uma parte do nosso corpo dói, todo o corpo sente e nós ficamos, portanto, mal dispostos, incomodados. Portanto, o que está a acontecer com o Cabo Delgado deixa qualquer moçambicano triste, qualquer moçambicano incomodado, e sem vontade. Mas nós devemos ultrapassar a situação em que está a acontecer, portanto, a situação daquilo que está a acontecer em Cabo Delgado. É preciso que o Estado moçambicano assuma este desafio de ultrapassar o mais rápido possível, porque aquilo vai afetar a região de Cabo Delgado, vai afetar as populações daquela região. Portanto, alguém ter que sair de um local em que toda a sua vida cresceu lá, toda a sua vida fez os seus negócios lá, teve o seu terreno, ou a sua loja, ou a sua banca, e ter que se deslocar portanto, ir para um outro local onde não tem nada e vai ter que depender de pessoas que vão doar ou vão trazer, é algo muito negativo. Não é algo que uma pessoa gosta, e eu penso que é extremamente importante nós, como moçambicanos, todos estarmos unidos para apoiar aos deslocados de Cabo Delgado, desta guerra, portanto, deste terrorismo que tem estado a acontecer. E eu, se calhar, até nem diria que é terrorismo, mas sim oportunismo. Portanto, todos nós sabemos os recursos que existem em Cabo Delgado e existem oportunistas que querem tirar proveito destes recursos que estão lá e não se importam, portanto, de matar as populações que vivem lá, não se importam de usar a força, de usar a arma para, portanto, tirar proveito e conquistar de forma incorreta, de forma ilícita, os recursos que estão na região de Cabo Delgado. Portanto, é extremamente importante que, como moçambicanos, estejamos todos juntos, tenhamos consciência de que o que está-se a passar em Cabo Delgado poderia estar a acontecer com qualquer um de nós, e não podemos ficar, portanto, alheios a esse momento que os nossos compatriotas têm estado a passar naquela região. Devemos exigir portanto, a autoridade imponha a ordem na região de Cabo Delgado o mais urgente possível, para que os nossos irmãos moçambicanos, os nossos compatriotas, possam, portanto, voltar à normalidade das suas vidas. Perfeito. Espreitando aqui o nosso Facebook, temos algumas mensagens dos nossos internautas. O Mércio Jorge Romo diz, ligado ao programa a partir de Ressano Garcia. Uau! Temos também o Julito Bila, que diz quais as oportunidades que oferecem aos jovens como empresário. Que oportunidades oferecem aos jovens como empresário? Penso que é uma pergunta para o Yassine. E Jonas Vimbani diz, ligado a partir de Tete. Estamos aqui a juntar províncias e também a ler fronteiras. Gostaria de saber do convidado Yassine Amgi qual é o segredo da gestão de várias empresas que atuam em diferentes setores. E também, por último, Hipólito Bento Cumbi, temos várias mensagens, diz assim: como é que se deve iniciar um negócio em tempo de crise, reparando para a nossa economia, no qual a situação de pandemia? E assim gostaria de fazer comentários a respeito desses pronunciamentos. Bem, como iniciar um negócio em tempo de crise? Eu diria que as melhores oportunidades surgem nos tempos de crise. Exato. Agora, como iniciar é um bocado complicado eu explicar, porque eu posso explicar no contexto de Vilanculo, uma certa oportunidade que pode existir. Imaginemos que com as fronteiras fechadas e com a dificuldade por exemplo,
trazermos vários produtos e estávamos habituados a consumir um certo tipo de produto, seja vegetal, fruta ou frango, a produção local pode ser vista como uma grande oportunidade, mas dentro dos padrões necessários e dentro daquilo que são as exigências. Neste contexto, Vilanculo, eu diria, por exemplo, dos operadores turísticos. Todos os hotéis em Vilanculo consomem massa tomate. Todos os hotéis em Vilanculo compram frango. Todos os hotéis locais identificar uma dessas áreas e tentar produzir para suprir as necessidades destes hotéis. A outra questão, que é do Julito Bila, sobre as oportunidades que oferece aos jovens como empresário. Exato. Eu diria que nós estamos numa fase em que devemos parar de pensar no emprego. Nós devemos pensar no autoemprego. Nós devemos pensar no empreendedorismo. Portanto, o Julito não pode ficar à espera que o Yassine dê a ele uma oportunidade porque o Yassine é empresário e vai contratar o Julito para trabalhar. Por mais que eu faça isso, este primeiro emprego, este emprego que o Julito vai obter, tem de servir para, portanto, ele se afirmar no empreendedorismo em outras áreas que ele tenha visão ou que tenha vontade de fazer. Portanto, eu sempre tenho dito isso aos jovens, os que trabalham comigo, tenham oportunidade, mas não fiquem à espera só deste rendimento. Tentem fazer algo nas suas casas, seja no quintal, seja com os computadores que têm, com os aparelhos que têm. Portanto, tentar fazer algo, ter um segundo ou terceiro rendimento e não ficar somente à espera do único rendimento na empresa. Ao Jonas Vimban, portanto, de Tete, que também é um amigo, conversamos frequentemente. O segredo, portanto, de gestão de várias empresas que atuam em setores diferentes foi, portanto, ter experimentado fazer várias coisas ao longo dos anos. Eu gosto de experimentar, não tenho preguiça de tentar um novo negócio, de tentar uma nova atividade. Portanto, gosto de aprender, gosto de experimentar portanto, dentro dessas experiências vão nascendo oportunidades, vão nascendo também conhecimentos para depois empreender ou fazer gestão de uma ou outra empresa de ramos diferentes. Há aqui também que realçar que a capacidade de delegar tarefas também é uma arte. Portanto, não existe impedimento nenhum em, portanto, ter uma empresa de construção civil e ter uma empresa de transportes marítimos. Eu sei que para transportes marítimos tem que contratar bons marinheiros e sei que para a construção civil tem que contratar bons engenheiros. Portanto, é importante que um dirigente, é importante que um líder saiba contratar pessoas adequadas, pessoas capacitadas para, portanto, aquela determinada empresa, para fazer com que a empresa tenha portanto, sucesso e atinja o sucesso desejado. Na área do turismo, afirmou-se também enquanto a presidente da Associação do Turismo de Vilanculo. Para si, o que o turismo representa, sendo que é uma área que abre portas para muitos empregos, que liga a pessoas, liga a culturas. Como é que olha para esta área, principalmente em Moçambique? Bem, o turismo, eu diria que representa a solução para todos os problemas que nós temos no país. Problemas de empregabilidade, problemas de produção, seja ela agrícola, animal, pesqueira, problemas de vias de acesso, problemas portanto, voos, transportes, sejam táxis, sejam chopelas, sejam barcos, problemas, portanto, de empoderar a comunidade. Portanto, eu penso que se nós soubermos articular, se nós soubermos estruturar o turismo,
a comunidade local, o povo moçambicano terá muita oportunidade, portanto, para servir ao turismo. No turismo, até, portanto, ver uma simples senhora fazer esteira é um negócio. Portanto, o turista paga para ir ver alguém a fazer esteira. O turista paga para ir aprender a ralar o coco. O turista paga para aprender como subir no coqueiro e arrancar um coco. O turista paga para ver como é que se fabrica os blocos em Moçambique, porque no país deles o método de fabrico de blocos é totalmente diferente. O turista pode pagar para subir num barco às 5 da manhã com uma família e ir à pesca tradicional e voltar, portanto, às 4 da tarde e puxar a rede. Portanto, há vários aspectos que estão ligados ao setor do turismo que pode, de certa forma, ajudar a comunidade, pode, de certa forma, empoderar a comunidade. Quando abraçamos este projeto da Associação do Turismo de Vilanculo, existiam, portanto, muitos conflitos em Vilanculo. Primeiro, entre os operadores turísticos, que olhavam-se como rivais. Segundo, entre as comunidades locais e, portanto, o turismo. Portanto, não havia este casamento. A comunidade não estava integrada no turismo. E posso dar um exemplo claro que quando o turista aterrasse no aeroporto de Vilanculo e, portanto, fosse transportado naqueles carros do turismo, portanto, abertos, caixa aberta e com bancos onde estão todos sentados, quando passassem, portanto, de uma escola, no troço do aeroporto até ao hotel, as crianças já tiravam pedras. E os operadores começaram a questionar como é que vamos solucionar isso. E a única resposta de solucionar isto é integrar a comunidade no turismo. Encontramos ali uma oportunidade para que quando os turistas viessem, pudessem trazer bolas de futebol, pudessem trazer equipamentos desportivos, pudessem trazer cadernos de pinturas e depois começassem a doar estes materiais nas escolas e criar um movimento solidário para que as crianças também começassem a perceber que, afinal de contas, estamos aqui perante pessoas que também vêm deixar algo para nós. E isto mudou o conceito das crianças daquela região, passaram a ver os turistas já como portanto, pessoas normais como todos nós. Conseguimos inserir algumas famílias que passaram a cozinhar para os turistas refeições tradicionais, onde durante o dia o turista saía do hotel, ia ao mercado, apreciava, ia visitar uma escola, aprendia a ralar um coco no mercado, experimentava a bebida tradicional, comprava um pouco de castanha. Na hora do almoço ia para uma residência. Há residências que fazem, portanto, o caril de coco, há residências que fazem a matapa de caranguejo, de camarão, há residências que fazem o caril do amendoim, e o turista ou a família do turista senta à mesa ou à esteira com esta família local e portanto, convive. Há uma convivência que é feita aí. Esta família não cozinha de borla, portanto recebe para cozinhar. Imagine que por cada refeição esta família cobra 1.000 meticais ou 1.500 meticais, ou ganha 1.000 meticais e consegue ter uma refeição por dia durante 30 dias. São 30.000 meticais. É muito mais do que um salário mínimo. Exato. Portanto, há aqui oportunidades que estão ligadas ao setor do turismo que é extremamente importante nós sabermos integrar. Temos estado a fazer isso em Vilanculo, onde, portanto, as comunidades gradualmente vão se inserindo portanto, no pacote turístico ou no produto turístico que nós tencionamos criar. Perfeito, já não temos tempo, só para terminar, do que se arrepende enquanto empresário, enquanto pessoa nesta sua caminhada e que lições e conselhos de vida gostaria de passar para os jovens que nos assistem? Se conseguir dizer isso em 1 minuto ou 1 minuto e meio, agradeceria. Bem, eu não me arrependo de nada. Todas as decisões que tomei tiveram, portanto, impactos negativos e positivos e aprendi de todas estas decisões, mesmo com as negativas, mesmo com as positivas. Foram, se calhar, as decisões mais negativas que eu tomei que me tornaram, portanto, a pessoa em que sou hoje. A mensagem que eu posso deixar é que o jovem moçambicano tem potencial e deve acreditar que tem potencial. O moçambicano não pode, portanto, em nenhum momento
deixar com que uma mensagem negativa afete, portanto, a sua vontade de querer fazer algo, afeta a sua vontade de querer ser alguém. Todos nós fomos colocados na Terra com as mesmas oportunidades. Volto a repetir, o sol nasce para todos de igual forma e põe-se para todos de igual forma. É importante nós sabermos acreditar, é importante nós estarmos confiantes e não deixarmos em nenhum momento que uma mensagem negativa ou uma amizade negativa possa, portanto, derrubar a nossa vontade de querer fazer algo. Podemos fazer, somos capazes de fazer e devemos ter essa convicção de que vamos conseguir fazer. E obrigado também, Yassine Amoji, que também é um jovem em ação e que esteve aqui a inspirar e, como ele também dizia, ser inspirado. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado a todos que nos assistiram de Vilanculo, de Tete, de Rossano Garcia, de todo o Moçambique, de África e do mundo. Este é o seu programa Jovens em Ação e hoje tivemos mesmo a focalizar-se na rubrica Vidas que Inspiram, a interagir com Yassine Amoji, um jovem realmente inspirador. Nós voltamos na próxima quarta-feira. Enquanto isso, fique deste lado. Obrigado pela audiência. Deus abençoe. Tchau, tchau.